Iniciar gravação. Pois bem, primeiro, só um pouquinho. Vamos lá. O que eu quero falar com vocês, meus amigos? Me entristece muito ver que eu tô com uma sala pequena e eu não vi mais de metade de vocês desde 20 de março. Só vieram para a vista de prova, certo? É assim, uma coisa como professora, principalmente da turma de vocês, é decepcionante. Mas enfim, aos que não merecem ouvir isso, perdão. Agora, quanto à prova, eu acredito que ela não tinha nenhuma dificuldade, uma vez que eu não fiz uma prova atinente a uma prova para fazer via consulta. Fiz uma prova normal. Então, tirar mal numa prova tal como ela foi feita, até por causa da pandemia, aí eu já estava com essa prova pronta e etc. Ela foi uma prova bem normal que todo mundo tinha que ter ido muito bem, tá bom? Eu vou fazer aqui a vista de questão por questão. Após eu fazer a vista, aí, se alguém tiver alguma dúvida relacionada à correção da prova, vai tirar, tá liberado. E aí eu vou continuar para quem tem dúvida atinente aos lançamentos de notas e formativas. Fechou? Vamos seguir nessa ordem? Porque aí vocês também vão descongestionando. Fazer uma vista junto, metade vai embora e só fica quem tem dúvida, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, gente. Aqui. Tá na tela aqui a prova para vocês, né? Só um pouquinho. Esse azul tá me matando. Pronto. Pronto. A prova começou com o normal, os regramentos, o gabarito, valendo desde já 0,8 estava na prova, cada questão objetiva. Fechou? 0,8 cada questão objetiva. Questão 1. A pergunta era: de acordo com a interpretação da norma processual penal, é incorreto afirmar. Era uma questão simples. Por quê? Porque eu fiz a alusão a ela de maneira muito detalhada na primeira aula, ou até mesmo na segunda aula, em que deixamos claro e evidente que a norma processual é instrumento de direito material, em que pese o direito material nosso, que é o direito penal, ele seja garantista, e por causa do garantismo, que é a tutela predominante do ius libertatis em face do ius puniendi, ele tem ali uma série de regramentos favoráveis, de interpretação favoráveis ao réu. Mas eu sempre deixei claro que isso não ocorre no direito processual, que é instrumento. O direito processual, ele não é garantista, ele não tem esse condão de interpretação favorável ao réu. E deixei claro que apenas haverá este condão de interpretação em favor ao réu quando? No caso de normas processuais de cunho material que indiretamente
atingem o direito de liberdade, ou normas híbridas ou mistas, aquelas em que tem uma parte que tutela o direito penal, mais uma parte que tutela o direito material. Nesta toada, o nosso gabarito era C. Incorreto. Leis processuais penais que limitam a liberdade do acusado, ou seja, esta lei, ela atinge o direito de liberdade, porquanto ela é exceção. Ela não recebe ampliação na sua interpretação. Por quê? Porque, como ela tem o condão de fazer alusão ao ius libertatis, ela deverá ser garantista, porque ela atinge o ius libertatis. Meus amigos, aqui vamos nós, estão com vocês aqui. Alguém teve dúvida na questão 1? Estou aqui para responder, tanto no chat como se tem vergonha, pode mandar no chat. Não precisa nem falar. Tamo junto. Ninguém? 1, 2, 3, 4, 5. Passamos para frente e não voltamos. Vamos para nossa questão 2. Em consonância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assinale a alternativa novamente incorreta. A letra A, eu achei ela bem interessante. É nula a sentença fundamentada em elemento colhido em inquérito? Ora, se for elemento colhido exclusivamente em inquérito policial, está no artigo 155. E lógico que é nula. Por quê? Porque ele é inquisitivo. Não se pode condenar alguém, com elementos colhidos exclusivamente no inquérito, porque eles têm caráter inquisitivo, ao passo que o nosso sistema é acusatório, em que se predomina o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. A incidência do contraditório e ampla defesa é obrigatória. Tudo bem? A letra B. A letra B é a súmula vinculante, que é garantida ao defensor, óbvio, diligências já documentadas, apenas não tendo acesso a diligências investigativas ainda em andamento. Sem dúvida aqui. A garantia aos acusados, em geral, de contraditar com os meios e recursos atendem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A garantia aos acusados em geral de contraditar atos e documentos com os meios e recursos atende os princípios constitucionais do contraditório e a ampla defesa. Pois bem, aqui, alguém teve dúvida? Alguém marcou? Ótimo. A questão é que, na verdade, a garantia de contraditar, ela é ampla. Não necessariamente precisa ser com os meios e recursos previstos. É com todos os meios e recursos. Lembrem, nós podemos até mesmo, como réu, como acusado, olha que interessante, nós podemos contraditar
em favor do acusado, até mesmo com uma prova ilícita. Lembrem, o direito do contraditório faz jus à amplitude de defesa, com todos os meios independentes se previstos. Alguém pode desligar o microfone? Obrigada. Com todos os meios independentes se estão previstos. Lembrem, apenas não pode ser aqueles que maculem a moral, os bons costumes, a ordem pública e outros inerentes. Exemplo, obviamente você não vai pedir a reconstituição de um crime de estupro de vulnerável. Por quê? Porque não tem sentido nisso, né? Mas é um prato cheio para o pedófilo, né? Mas enfim, a garantia não é apenas de contraditar com os meios e recursos previstos, é amplo, com todos os meios e recursos, independente se previstos ou não, basta que não sejam proibidos. A questão errada é a D, né? A D é uma viagem em que está escrito que no crime doloso contra a vida poderá o réu fazer a defesa própria. Igual em filme norte-americano, ele pode fazer o júri dele, independente de ter um defensor. Isso não existe. No Brasil, ampla defesa é defesa pessoal e defesa técnica. Defesa pessoal e defesa técnica. A defesa técnica é exercida por profissional habilitado, qual seja advogado ou defensor público. Não existe a possibilidade de um réu que não tenha habilitação técnica fazer a sua própria defesa no Brasil. Espera aí que o cachorro abriu a porta. Tudo bem? Vamos para o próximo. Não, antes. 2. Restou alguma dúvida? Podem mandar também pelo chat. Vai anotando, gente. Depois vocês mesmo conferir a prova de vocês, hein? Porque agora é virtual. Vamos lá. 3. Ainda sobre o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Ainda sobre. O contraditório é de observância obrigatória durante a investigação? Negativo. Durante a investigação é inquisitivo. O princípio da ampla defesa implica em defesa técnica indisponível e efetiva. Aqui é verdadeiro. Até aqui, a ampla defesa implica em defesa técnica indisponível e efetiva. Lembrem, a defesa não pode ser meramente formal, ela tem que ser efetiva, ela tem que ser combatível, sob pena de nulidade. Assim, o STF tem consolidado o entendimento que a deficiência da defesa constitui nulidade absoluta, que independe da constatação do prejuízo para o réu. Meus amigos, aqui eu passei para vocês. Súmula do STF sobre a matéria. Súmula 523 do STF. No processo penal, a falta de defesa, a ausência total, constitui nulidade absoluta. A sua deficiência somente trará nulidade se houver prejuízo para o réu. E eu acho que quem está acostumado com as minhas provas está acostumado. Quem está acostumado que eu falo a súmula, explico a súmula e vira e mexe, eu cobro súmula em prova. Tá aí. Então está errada. Por quê? Porque a deficiência é nulidade relativa, depende do prejuízo. O princípio do nemo tenetur sede tegere é corolário da garantia do direito ao silêncio? Sim,
é o direito ao silêncio e impede que todo acusado seja compelido a produzir ou contribuir para a prova contrária ao seu interesse, salvo se não houver outro meio de produção. Parte final está errada. O réu não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Princípio do nemo tenetur sed tegere é o direito do silêncio interpretado extensivamente. Não é obrigado a produzir qualquer prova contra si mesmo. Vamos lá. Segundo o princípio tempus regit, aqui faltou um i, viu, amigos? Tempus regit actum, os atos processuais praticados sob a lei anterior são válidos. E as normas processuais têm aplicação imediata, independente da data do fato imputado na denúncia. Exato. Aqui, meus queridos, o processo penal, como regra, ele rege pela a lei do tempo. A lei do tempo rege o ato, sendo válidos os atos praticados anteriormente. Esta é a regra. Ora, podemos ter exceção se houver implicância no ius libertatis do agente, mas como regra é isso aí. A lei do tempo rege o ato. São válidos os anteriores, daqui para frente a lei do tempo. Exceção, óbvio, implicância no ius libertatis, mas é a regra da lei processual pura. E a questão errada, letra E. Durante a fase extra e endoprocessual, tem aplicação em dúbio pro réu? Não. Na fase extraprocessual e endoprocessual, tanto o inquérito, em maneira geral, por melhor dizer, né, em maneira geral, tanto na investigação como no processo, o princípio que vige é o indúbio pro societate. Por quê? O indúbio pro réu é só no julgamento. Durante toda a persecução criminal, a dúvida favorece a sociedade. 4. Ó, questão fresquinha, CESP 2020, oficial de justiça. A Maria foi vítima do estupro. Foi praticado num parque e ela fez o retrato falado. Apesar dos esforços do delegado, só foi reconhecido 7 meses após. Nesta situação, assim que reconhecido, o que o Ministério Público deve fazer? Cara, questão simples. O que você tem que ter? Conhecimento de direito material. Por quê? Porque, salvo engano, mas eu vou confirmar, em 2018, deixa eu confirmar a data, só um pouquinho. Só um pouquinho. Perfeito, perfeito. Em 2018, nós tivemos alteração nos crimes sexuais. Antes, estupro era ação penal pública condicionada à representação. Após 2018, ação penal pública incondicionada. Esta matéria até hoje é meio coringuinha. Por quê? Porque a mudança da legislação e pega aqueles que estão desatualizados. Por ser ação penal pública incondicionada, estão presentes as condições da ação? Sim. Estão presentes as condições da ação. O que deve fazer o Ministério Público ante a presença das condições da ação? Imediatamente oferecer denúncia. Princípio da obrigatoriedade. Correta 4, letra A. Novamente eu venho em tela. Alguém tem alguma dúvida? Estou à disposição. A dúvida?
Não? Vamos para frente. Cinco. Assinale a alternativa correta. O inquérito é indispensável, mesmo se já houver justa causa? Errado. O inquérito tem a finalidade de preservar direitos fundamentais do acusado em sentido amplo, assim como buscar justa causa para alicerçar a ação penal. Logo, errado. Se já houver justa causa, o inquérito é dispensável. B. Em caso de crime de ameaça, já dei para vocês também aqui, ó, ação penal pública condicionada. Houve a condução do autor delitivo para a delegacia, efetuando-se o denominado flagrante, mas o delegado deixou de lavrar o APF porque a vítima não efetivou a representação. Verdadeiro ou falso? Está correto? Sim. Ora, se a finalidade do inquérito é buscar justa causa para ação penal, e não vai ter ação penal porque a vítima até aquele momento não representou, ele nem faz, nem lavra o APF. Por quê? Porque não tem o que ser buscado. C. Indiciado e ofendido diante do caráter inquisitivo do inquérito, tanto o indiciado, o acusado no inquérito, quanto o ofendido, a vítima, não podem requerer diligências porque ele é inquisitivo? Errado, artigo 14. Pode requerer diligência, a qual vai ser feita de maneira discricionária pelo delegado. Discricionária pelo delegado. A D está errada porque a perícia ela é obrigatória, como regra, apenas nas exceções em que não dá para fazer a perícia por alguma razão justificável. O artigo 6 trouxe diligências em que o entendimento é que são facultativas. As diligências da autoridade policial, o entendimento jurisprudencial é que são facultativas, com uma exceção, a perícia. A perícia deve ser feita. Apenas não será feita se impossível. Tá errado. E a E tá errado porque não é o delegado que vai arquivar. Na verdade, nós precisamos do arquivamento com aval do MP feito pelo juiz. Então, a E está errada por este motivo. Assim sendo, quanto à questão quinta, indago. Há alguma dúvida? Eu estou de olho no chat, ninguém fala nada, então também ninguém falou nada. Bola para frente. 6. É correto afirmar sobre o inquérito? Letra A, eu falo que cobro isso em prova, falo todo bimestre e vocês erram. Olha que interessante. A notícia criminis, a notícia do crime, em caso de ação penal pública incondicionada, está no artigo 5º, hein, do CPP, pode ser realizada por requerimento do MP ou requisição da vítima? Inverteu. Requerimento é da vítima, a vítima pede. O MP é quem requisita, porque requisitar é a ordem emanada da autoridade competente. Errado. O MP é a parte legítima para requerer a abertura. Aqui já está errado que não é requerer, né? Ele requisita a abertura de inquérito em ação pública ou privada. Negativo.
Na ação penal privada, o MP não vai requerer, nem requisitar, né, por melhor dizer, inquérito. Por quê? Porque não é ele o acusador. Quem é o legitimado ali é o querelante, é a própria vítima. C. O inquérito policial somente poderá ser iniciado de ofício pela autoridade ou a requerimento do ofendido? Está errado. Existem a autoridade, o auto de prisão em flagrante, por informação reservada, entre outros. E outra coisa, se foi a requerimento do ofendido, nós não estamos falando de ofício, foi provocado. Tudo bem? Tudo bem? Então, além de errado, está incompleto. D. O inquérito policial poderia ter sido instaurado em razão de denúncia anônima. Ok. Desde que tivessem ocorrido investigações preliminares para a averiguação dos fatos. Ok, né, gente? Tá certo, a denúncia anônima autoriza desde que tenha havido investigações preliminares. Porque a nossa Constituição veda o anonimato e a mera instauração de um inquérito contra uma pessoa já lhe causa restrições, privações de direitos, razão pela qual o inquérito também tem a finalidade de preservação. Logo, denúncia anônima deve ser corroborada por investigações preliminares. 7. Bom, vamos continuar. Perdão, voltando. A 6, letra E, o indiciamento é ato privativo do delegado. O indiciamento não é ato privativo do Ministério Público. O erro está aqui. Por fim, na questão 6, há alguma dúvida pendente? Estou à disposição. Não? Então, vamos para 7. Maurício esteve em uma festa realizada em uma casa noturna. Acabou se envolvendo em uma briga e foi agredido por 2 pessoas. Maurício registrou o BO e foi submetido a exame de corpo de delito. Olhem! Corpo de delito que constatou a materialidade, lesão corporal. O exame de corpo de delito constata a materialidade da lesão corporal leve. Lesão leve, ação penal pública condicionada à representação. Nas investigações, descobriu-se os autores. Então, nós temos prova da materialidade e indícios de autoria. Está aí a justa causa. Ok? Nós estamos diante de ação penal pública condicionada à representação. Mas o que aconteceu? Ele morre. Ele morre. E aí a pergunta é: Fabiola, sua esposa, o que ela vai fazer? Vamos lá, gente. Nós sabemos que a representação tem prazo decadencial de 6 meses. Este prazo é contado a partir de quando? Simples. Este prazo é contado a partir da identificação da autoria. Aqui a pegadinha. 1. O prazo é computado, tem termo inicial a partir da autoria desvendada. 2. Na morte do ofendido, durante este prazo decadencial,
os seus sucessores, que são o CAD, cônjuge ascendente, descendente, irmão, eles recebem o prazo durante a sua fluência, tal como estava. Tudo bem? Na representação, a morte do ofendido permite a sucessão da legitimidade para o CAD. Ação penal pública condicionada à representação. Na morte do ofendido, é permitido a sucessão processual para o CAD, cônjuge ascendente, descendente, irmão. Todavia, ele vai receber o prazo na sua fluência, de maneira ininterrupta. Portanto, é a partir de 15 de agosto, data da descoberta da autoria. 8. João ofereceu queixa-crime em face de José, imputando-lhe calúnia majorada. No curso, queixa-crime, hein? No curso da instrução, João não comparece na audiência, mas não foi por desídia, não foi por descaso, foi porque o oficial de justiça não o achou. Fizeram ali uma força-tarefa com o MP e acharam o João. Opa! Nesse momento, o João foi intimado da audiência. Só que a audiência já tinha ocorrido e falaram: ô João, se manifesta aí. O que você quer? Passados 30 dias, ele se manteve inerte. Ele nada fez e não compareceu na audiência. E aí? O que tem? Aí é desídia, descaso. A ação penal privada, ela é disponível. Uma vez intentada, pode ser disponibilizada. E é uma sanção processual o descaso do querelante, que deixa de dar prosseguimento quando o foi intimado para tal fim no prazo de 30 dias. Extinção da punibilidade por perempção, a sanção processual do descaso. Alguma dúvida? Tô de olho no chat também. Ninguém tem dúvida? Nove. Dr. Fred, juiz de Teresina, Piauí, após denúncia do MP, julgará o acusado, depois de todo o processo, quanto à aplicação e eficácia da lei processual no tempo e no espaço. Marque a alternativa correta. Vamos lá. O Código de Processo Penal possui validade em todo o território brasileiro e também no estrangeiro. Errado. Princípio da territorialidade. B. A lei processual aplica-se a todas as infrações, a lei processual brasileira, a todas as infrações cometidas no Brasil e no estrangeiro. Vai nessa. Vai lá pedir para aplicar a lei brasileira nos Estados Unidos para ver a invertida que você leva, né? Vamos lá. C. Os tratados e convenções não podem ser aplicados no Brasil no que tange à matéria processual? Lógico que pode, desde que o Brasil tenha ratificado, desde que o Brasil seja signatário e ratifique. D. Processo penal da competência da Justiça Militar não será regulado pelo CPP. Opa! O processo penal não é regulado pelo CPP? Aqui é a verdade. Por quê? Porque nós temos a exceção no próprio CPP, no artigo 1º, que diz que... É artigo 1º mesmo? Acho que sim. Confirma alguém para mim.
nesse caso, nós temos o Código de Processo Penal Militar. O Código de Processo Penal Militar. 10. Oferecendo o ofendido ação penal privada subsidiária da pública. Opa! Ação penal privada na modalidade subsidiária da pública. O MP, ele não pode intervir? Lógico que pode. Isso está só um pouquinho. Código de processo, eu vou pôr na tela para vocês. Ctrl F, 46. Só um pouquinho. Tá. Abriu o meu código para vocês? Ou não? Não? Vai abrir. Ação penal privada subsidiária da pública. O prazo para oferecimento da denúncia é de 5 dias e 15. Tá, não, tá em... Só que, no caso, se o MP restar omisso, começa ali o direito do ofendido em fazer a queixa subsidiária. Nesse caso, poderá ser aditada pelo MP. Só um pouquinho, gente. Deixa eu falar para vocês o seguinte. Agora é 8h20, vai acabar a aula. Vou tomar um remédio para dor de cabeça. Eu estou tentando disfarçar, mas eu estou com bastante dor de cabeça e eu tenho outra aula ainda para fazer. Então a gente continua à vista de prova e vocês não se preocupem. Com todo o respeito ali, eu vou considerar para vocês, tá bom? Já adianto que quem tá com nota baixa tem uma razão, mas a gente conversa na aula que vem, tá bom? Fechou? Então tá bom, combinado. Até mais, gente. Tchau, tchau.